Olá, meus inflamados, tudo bem com vocês? Chegamos então ao terceiro episódio do Dicionário Funcional. Solta a vinheta! Não tem vinheta, mas olha só, começou engraçado. Pessoal, hoje estamos na letra C e vamos falar de uma palavra que quem estuda nutrição funcional ouve muito, que é compostos bioativos. Galera, eu resgatei aqui uma imagem de um slide da primeira aula de nutrição funcional que eu dei na vida, foi em 2018. Essa imagenzinha aqui. Quem é meu aluno das antigas sabe dessa imagem. O que é um composto bioativo? Essa imagem, ela é sensacional. Se eu não me engano, é do livro da Cosolino, mas basicamente aqui eu tenho uma maçã representando um alimento funcional, existe um pedaço, uma fração desse alimento que é considerado um composto bioativo. Esse composto bioativo vai entrar na minha célula, vai agir num fator de transcrição e assim por diante vai desencadear reações. Ou, de uma maneira indireta, esse fator de transcrição pode atuar em uma proteína no citosol e essa proteína modificada por esse composto bioativo vai ter uma série de reações. Bem, nessa época do meu primeira aula de nutrição funcional, eu tinha essa imagem aqui. E essa imagem pode confundir muita gente. Então, primeiro eu vou mostrar um jeito errado de ver o composto bioativo. Aqui, que você vê aqui? Composto bioativo, polifenóis, flavonoides, ácidos fenólicos, estilbenos, lignanas. Você vê glicosinolatos e você vê carotenoides. No primeiro momento, vai falar, Ney, está viajando, não tem nada errado aí. Tem, sabe por quê? Porque eu já vi gente discutindo o seguinte: olha, isso aqui é um composto bioativo. E a pessoa fala: não, mas isso não é fitoquímico. Então veja, aqui nessa imagem eles colocam como compostos bioativos apenas fitoquímicos. Não está errada, está incompleta. Porque os compostos bioativos são mais do que fitoquímicos. Por isso que eu não posso nem afirmar, composto bioativo não tem caloria. Não, realmente não tem caloria. Antocianinas não tem caloria, né? Estilbenos aqui, o resveratrol não tem caloria, né? Então, não são nutrientes. Então, tem compostos bioativos. Agora, eu não posso dizer que todos os compostos bioativos não são nutrientes. Tá? E você vai entender por quê. Ok? Então, por exemplo, essa tabela, me gusta bem mais essa tabela aqui, ó, com umas classes diferentes de fitoquímicos, pensando que fitoquímico é, portanto, uma subclasse de composto bioativo. Então aqui, ó, teria que ter composto bioativo fitoquímico, aí dentro desses fitoquímicos aparecer todo o resto, né? Ou seja, aqui tinha que vir para um fitoquímico aqui, aí aparecer esses. Só que se é para falar de fitoquímico, a gente tem muito mais coisas. Então, além de estar incompleta enquanto composto bioativo, está incompleta enquanto uma lista de fitoquímico. Nem, mas se está incompleta, se não é aquelas coisas, por que você está me mostrando? Porque é um primeiro jeito de você entender. Para você, quando você se deparar com algum fitoquímico, entender que um fitoquímico é um composto bioativo, mas não é o único jeito de existir compostos bioativos. Dá uma olhada nessa imagem, esses autores já dividem de uma maneira diferente os Bioactive Compounds of Foods, né? Os Food Bioactive Compounds. Você vai achar como FBC. E no português, quando você vê um artigo português, você vai ver como CBA, Compostos Bioativos dos Alimentos. Aqui esses autores vão dividir entre compostos bioativos das plantas, compostos bioativos de animais, compostos bioativos de fungos. Opa, então temos compostos bioativos de fungos? Sim, os fungoquímicos. Né? Se de planta são os fitoquímicos, do fungo são os fitoquímicos. Animal, zooquímicos. Bactérias, bacterioquímicos. Certo? Então você pega aqui polifenóis, né? Polifenóis são majoritariamente de plantas, são metabolismo secundário das plantas. O nosso dicionário funcional, ao longo das letras que se seguirão, ele irá desvendar, desanuviar, desembaraçar seu entendimento sobre fitoquímicos. Pode ficar tranquilo que vai ter mais coisa ainda. Né? Temos os fitoesteróis, que são das plantas, temos os terpenoides, aqui quer dizer que encontra também um pouquinho em fungos, e assim por diante.
Tá? Então a gente pode classificar os compostos bioativos de acordo com a sua fonte. Tá? E é por isso que eu gosto dessa imagem, que é meio antiga até, eu acho que é de um artigo do ano 2000, e que ela traz bem legalzinho, ó. Não é o mesmo artigo desse, mas traz basicamente isso, ó. Então existem os tipos de compostos bioativos, né? Os componentes bioativos, né? Os fitoquímicos, que é o que a gente encontra nas plantas, os carotenoides, os flavonoides, os indóis, os isotiocionatos, os sulfurados, né? Temos os zooquímicos, então o ômega 3 do peixe, certo? O ácido linoleico conjugado no leite, que é anti-inflamatório, e dizem que o leite é pró-inflamatório. Temos os fungoquímicos, beta-glucana, lentilana, não sei porque está lentinana aqui, mas é lentilana. Enfim, e os bacterioquímicos, né, que são os ácidos graxos de cadeia curta. Para mim, o que são fitoquímicos é aí. Aí eu entro, abro a abinha fitoquímicos, o que são fitoquímicos eu falei, né? O que são compostos bioativos é isso aqui. Aí eu abro compostos bioativos, eu abro um disso aqui, como se eu clicasse em fitoquímicos, abrisse mais tudo isso aqui, ó. Aí sim, tá bom? Bem, eu mostrei para vocês como é que os autores dividem. Eu divido assim. Eu acho que fica menos poluído pensar em 3 classes. Então, eu não divido pela origem, se é animal ou não. Até porque você pega ômega 3, tem na linhaça, tem no peixe, né? Então, eu divido assim. Nossa, Ney, mas então você está falando que os compostos bioativos você divide igual os alimentos funcionais? Para quem assistiu o episódio 1, se você não assistiu o episódio 1, vou deixar aqui na descrição. Sim, eu acho que porque veja, no meu entender, o que faz um alimento ser funcional? São seus compostos bioativos. Se ele não tem compostos bioativos, ele é um alimento saudável. Ou não, ele é só um alimento. Mas esses compostos bioativos é que vão dar a característica dele de funcional. Então não faz diferença eu classificar em alimento funcional, as classes alimentos funcionais, e eu classificar em compostos bioativos. Né? Então eu vou ensinar assim aqui, porque esse canal é meu e eu ensino do jeito que eu quero. Eu vou ensinar desse jeito. Compostos bioativos podem ser lipídios bioativos, podem ser fitoquímicos, pode ser pré ou probióticos. Certo? Porque veja, eu não vou ensinar que isso aqui é bacterioquímico, porque aqui no probiótico tem o pré-biótico. E o pré-biótico pode vir coisa das plantas. E claro, como eu falei lá no episódio da letra A, no episódio 1, alguns alimentos, por exemplo, você pega a chia. A chia ela tem fibra, tem pré-biótico, a chia tem zeaxantina, carotenoide, é fitoquímico, a chia tem ômega 3, tá? Então é isso e nunca deixe de lembrar dos 3 recados ao final de todo o dicionário funcional. Dizer aqui nos meus comentários se você está gostando dessa playlist, se inscrever no canal e curtir o vídeo, certo? O que será que vem na letra D? Surpresa, vocês vão gostar, é diferente. Tchau!